consegui entrar. Ai, amado. Ela faz isso. Oi, gente, boa noite. Desculpa, tô perdendo. Deixa eu só. Assim, ótimo. Seguimos com o cenário anterior, porque o cenário atual, nosso cenário oficial, estamos tendo problemas. Acho que só esperar, dá uns 3 minutinhos para começar. Gente, vocês estão me escutando direito ou tá muito longe? Alguém me fala, por favor. Não sei. Acho que eu vou pegar o fone. Vocês estão me escutando direitinho ou não? Ou tá muito baixo? Alguém me fala. Ai, que bom, que bom. Só esperar. Deu 3 minutos. A gente já pode começar ou espero mais um pouquinho? Vocês que sabem, gente. Vocês falem. Ai, que bom. Eu começo agora ou espero mais uns minutinhos pro pessoal terminar de chegar? Acho que eu já vou começando. Só um pouquinho. Deixa eu ver se já tô nesse botão alta. Acho que eu já vou começar, gente. 10 minutos certinho. Boa noite, gente. Hoje nós vamos receber o ex-secretário nacional da Pastoral da Juventude, Tiesco Crisóstomo. Poderíamos falar com ele sobre inúmeros assuntos, mas hoje o tema não poderia ser outro, senão o bispo do povo, Dom Pedro Casaldáliga. Não pelo fato dele ter realizado sua Páscoa semana passada, mas por todo o legado que ele nos deixou. Nascido em uma aldeia a quilômetros de Barcelona, na Espanha, em 1928, Dom Pedro Casaldáliga desembarcou no Brasil em 1968, em plena ditadura militar.
e foi consagrado bispo em 1971. Oi, André, boa noite. Quando lançou a Carta Pastoral por uma Igreja da Amazônia, em conflito com o latifúndio e a marginalização social. O texto ficou conhecido nacional e internacionalmente e marcou o perfil do missionário como porta-voz de índios e agricultores. O bispo também foi um dos fundadores do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, que a gente já conhece, que até hoje atua na defesa de indígenas, comunidades tradicionais e trabalhadores do campo. Além de sua atuação junto aos pobres e em defesa da democracia, Casaldáliga também se destaca por suas poesias que abordam a urgência da reforma agrária e da luta contra o agronegócio. Eu vou ler um trechinho. Por onde passei, plantei a cerca farpada, plantei a queimada. Por onde passei, plantei a morte matada. Por onde passei, matei a tribo calada, a roça suada, a terra esperada. Por onde passei, tendo tudo em lei, eu plantei o nada. Gente, agora eu vou convidar o nosso convidado dessa live de quinta. Peraí. Cadê? Ah, consegui. Oi, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Flor, tudo bem? Obrigado. Tudo bem? Deixa eu chegar mais perto agora. Ai, gente, só um minutinho que eu vou pegar um fone, que agora eu acho que vai ficar mais fácil. Agora fica mais fácil, gente. Te escuto super bem. Ai, que bom. Bom, seja bem-vindo. Estou repetindo porque Obrigado. antes saiu meio baixinho. Se apresenta para o pessoal, conta quem você é. Pode se apresentar que esse momento e esse espaço é todo seu. Então, boa noite a todos e todas. Eu sou Chesco, sou militante da Pastoral da Juventude. Hoje atuo na assessoria aqui do Regional Sul 2, junto com toda a equipe de assessores. Também trabalho na Pastoral da Criança, na sede nacional. E sou natural do Piauí, né? Mas morei a vida inteira no Pará e há 2 anos e pouquinho estou aqui em Curitiba, a serviço da Pastoral da Criança. Nossa, então hoje a nossa live não tá só no nosso âmbito Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, né, gente? A gente tá em outra região do Brasil ainda. Bom, eu vou começar as nossas perguntas, porque hoje temos muitas perguntas e são ótimas. A primeira, Tiesco, antes de falar de Pedro, gostaríamos de saber um pouco de você. Conte-nos um pouco da sua caminhada pastoral e se de alguma forma o Pedro contribuiu no processo. Então, como eu disse, né, eu sou natural do Piauí, mas eu cresci numa cidade chamada Marabá, no sul do Pará. Lá, minha família trabalhou na comunidade, né, então era uma paróquia que era coordenada pelos missionários oblatos de Maria Imaculada, que inclusive aí na região de vocês, em Duque de Caxias, tinha um padre ali, que é tudo Baixada Fluminense, né, mas eles também tinham um grupo de padres oblatos ali, né, o padre Bernardo, e ali no Pará também tinha um grupo muito forte dos oblatos de Maria Imaculada na região sul do Pará. Então a gente cresceu nesse ambiente de SEBs, né, e aí dentro da nossa SEB também a Pastoral da Juventude. E desde muito cedo a gente escutava, né, falar do Pedro, a mãe levava a gente para os encontros, né, eu sou um dos 3 filhos, né, então minha mãe e meu pai tiveram 3 filhos, eu sou o do meio, tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. E aí a gente sempre ia junto com ela para a comunidade, para os encontros de formação.
E a todo instante o Pedro era muito citado, né? Porque, querendo ou não, como você bem falou, ele é um grande expoente, foi um grande profeta, é um grande profeta, porque a presença física dele não está mais entre nós, mas o legado dele está, né? Então, lá eu comecei a caminhada da PJ, fui secretário diocesano, depois me tornei secretário nacional da PJ, ali entre 2011 e 2013, né? 2014, na verdade. E o Pedro, ele foi uma pessoa muito decisiva na minha missão, especialmente ali naquele período de 2011, onde a gente estava enfrentando muitas, né, muitas adversidades na PJ, também enquanto militante, enquanto cristão, pessoalmente falando, e ler as coisas que o Pedro falava, escrevia, né? E poder estar na presença dele em alguns momentos muito específicos foi muito importante também para a minha caminhada, né? Então, é, ele fez com certeza toda a diferença. E aí, depois de sair da secretaria, eu fiquei na diocese, né, lá na diocese de Marabá, trabalhei um tempo na coordenação de pastoral, também na cúria diocesana, e em 2018 eu fui convidado para assumir uma tarefa aqui na Coordenação Nacional da Pastoral da Criança. Então, hoje eu atuo na coordenação, faço parte da equipe técnica, né, assim, da equipe técnica ampliada. Na verdade, eu vim para exercer uma função da equipe técnica, hoje eu faço parte de uma equipe de articulação e comunicação na Pastoral da Criança que tem, vamos dizer assim, o dever, a tarefa de construir e articular as redes onde a Pastoral da Criança está inserida, né? Então a gente dialoga com os espaços de conselho de direito, né, com outras organizações e também com outras pastorais da Igreja Católica. Nossa, que bacana. Gente, eu esqueci de apresentar. Agora que me lembrei que eu não apresentei no início da live, eu não falei nada. Meu nome é Simone, eu sou do Regional 4, da paróquia de São Sebastião, de Dom de Cava, aqui em Nova Iguaçu. Eu faço parte da CBPJ, faço parte do GT da Comunicação, as postagens que vocês veem nas redes sociais da Pastoral da Juventude são feitas por nós, um grupo de algumas pessoas, tem foto nossa no feed, que antes a gente ficava escondido. Ninguém sabia quem era a gente, só viam a gente correndo de um lado para o outro nos encontros e não entendiam nada. Mas um dia a gente mostrou as caras por aqui. E toda quinta-feira, nesse mês de agosto, às 7 horas, eu conduzo uma live aqui no Instagram da Pastoral da Juventude. E elas ficam salvas no IGTV, elas ficam aqui no feed. E agora, eu lembrei direitinho, a gente vai salvar certinho para mandar para o Facebook também. Então, vai ser facilmente encontrada por vocês. Bom, agora eu vou para a próxima pergunta. Como você e o Pedro se conheceram? Olha, eu conheci, como eu falei, né? Eu conheci o Pedro dos livros, dos encontros, né? Das músicas, das poesias, dos textos que ele escrevia já desde criança. Agora, a primeira vez que a gente se encontrou foi em 2011, na Romaria dos Mártires. Então, naquela Romaria foi muito interessante, porque assim, foram vários jovens da PJ de diversos lugares do Brasil, né? Eu acho que não sei dizer as anteriores, mas naquela romaria a gente conseguiu encontrar muitos jovens da Pastoral da Juventude. E aí, quando ele chegou, foi uma comoção tremenda, né? Porque ele já estava aposentado, o Parkinson já estava, né, se agravando, e a gente não sabia, estava na expectativa se ele ia ou não ia. E aí, quando ele chegou em Ribeirão, que a romaria acontece em Ribeirão, mas ele morava em São Félix do Araguaia. Então, quando ele chegou, todo mundo quis ir para casa, e de fato as casas ali, né, tanto a casa dele em São Félix quanto a casa em Ribeirão, não eram casas que tem muro, essas coisas, né? Na de Ribeirão, por exemplo, tinha um cercadinho, mas você poderia ver quem estava e tal. E aí todo mundo chegou, e muita gente queria falar com ele, pessoas mais antigas, né, amigos históricos dele, e tinha toda aquela juventude que queria falar com ele. Eu lembro que quando a gente conversou, quando eu conheci ele pessoalmente, tava eu e a Paulinha e a Pamela, né, que são duas ex-militantes também da PJ, né, que são do Rio Grande do Sul. A Paulinha, na época, estava na coordenação nacional junto comigo. E aí a gente pediu para o Dom Leonardo, que era o bispo da Prelazia e era secretário
diretor-geral da CNBB, para a gente falar com ele. E aí ele falou, olha, está terminando de almoçar, daqui a pouco ele pode receber vocês. E aí foi muito bacana, assim. Eu me lembro muito pouco, a gente estava tão ansioso, né, tão na expectativa, que a gente passou assim, uns 10 minutos conversando com ele, e foi muito bacana, assim, ele muito atencioso, muito querido, sempre sorridente, né? Já estava com um pouquinho de dificuldade de falar, mas a gente conversou um pouco, falei sobre que a gente ia para a jornada, né? Então, falei para ele da expectativa que estava de ir para a Espanha, né? Para a jornada mundial e tudo. E aí eu lembro, assim, pouquíssimas coisas sobre isso, mas tem uma coisa que ficou muito forte, gravada na minha memória para sempre, que foi o abraço que a gente se deu e quando no momento que eu falei que era da Secretaria Nacional da PJ, que ele falou assim, olha, não se esqueçam dos pobres. Então o Pedro tinha muito disso, né? A gente pode estar em qualquer lugar, mas se o que a gente está fazendo não tem relevância na vida das pessoas que são excluídas dessa sociedade, a gente está fazendo errado, né? Então, se a gente crê no Evangelho de Jesus Cristo, se a gente crê nessa igreja de Jesus, a gente tem que ter como alvo acabar com a opressão, né, com as exclusões, e a gente tem que ter sempre à frente a vida dos pobres. Então, isso ficou muito marcado para mim. Nossa, gente. Se eu estivesse assistindo essa live, eu vi o pessoal botando coraçãozinho agora, esse era o momento perfeito. Ai, a gente vai chegar a uma pergunta, inclusive, sobre isso. Próxima. Na introdução, contamos um resumo da história do Pedro Casaldáliga. O que mais você gostaria de compartilhar sobre o caminhar dele pra gente? Olha, esses dias eu estava pensando muito no Pedro. Por conta da Páscoa dele também, a gente ficou muito apreensivo desde daquele dia que saíram aquelas notícias falsas que ele tinha falecido, e aí a gente começou a olhar com mais, né, preocupação, sabendo que também já estava um pouco na hora dele descansar, né? Na nossa, vamos dizer assim, no nosso desejo, muitas vezes até individualista, né, de querer que ele permanecesse, às vezes a gente não percebia que ele também estava sofrendo. Então, que Deus dê um bom descanso a ele. Mas eu fiquei pensando muito nessa coisa de... O Pedro, ele era muito visto como o defensor dos pobres, né? De modo especial dos indígenas, dos camponeses. Mas tem uma dimensão que eu acho que é muito profunda no Pedro, que é essa dimensão mística dele. Eu não tenho dúvida nenhuma, muita gente já falou, eu talvez nem seja o cara mais especialista para falar disso, mas para mim o Pedro é um grande místico. Todas as escritas que o Pedro tem, todos os escritos do Pedro, de poesia a textos, reflexões bíblicas, teológicas, né, os retiros que ele pregou, eu acredito que tem uma dimensão da mística, da espiritualidade, da transcendência nesse escrito, nessa produção do Pedro, que transcende a igreja, transcende o episcopado, né? Transcende a missão de pastor dele. Então, eu acho que isso é algo que a gente também, e aí talvez seja uma tarefa nossa que permanece e tem que fazer com que esse legado do Pedro permaneça, olhar para esse legado dele, né? Olhar para essa dimensão mística que o Pedro tinha, que o Pedro tem, né? Esses dias eu estava pensando assim, o paralelo que a gente poderia traçar, por exemplo, do Pedro com Teilhard de Chardin, né? Que é um outro grande místico que muita gente, né? Inclusive o próprio Pedro tinha muita aproximação com os seus materiais, né? Com seus escritos. Então eu fico pensando muito nisso, que a gente pode e deve olhar o Pedro para além do bispo, para além do defensor dos indígenas, para além do defensor dos camponeses. O Pedro era uma pessoa gigante, apesar de fisicamente ser um homem pequeno, né, um homem magro, pequeno, fisicamente, aparentemente frágil, mas ele era muito forte, né? E a dimensão da mística, da espiritualidade dele é algo que a gente precisa olhar, né? E cultivar na gente. Acho que é isso que a gente precisa olhar, assim, cultivar na gente aquilo que o Pedro cultivou nele e nos provocou a cultivar também, né? Porque o desejo dele não era que a gente ficasse cultuando a imagem dele, pelo contrário, né? Era que ele pudesse ser sinal
do evangelho, sinal da esperança, sinal do reino. Mas ele não queria que a gente ficasse cultuando a imagem dele, né? Bom, qual a importância do Pedro para as juventudes e como apresentá-lo para essa geração que está chegando? Olha, aí é um ponto que você toca que é bem interessante, porque assim, além dessas coisas que eu já falei, o Pedro, ele também sempre foi uma pessoa muito próxima das juventudes. E da PJ, por exemplo, falando da nossa bolha, né, falando do nosso cercadinho, o Pedro sempre foi uma pessoa muito importante para a pastoral da juventude. As pessoas que conviveram com ele na época que ele era bispo ainda, vamos dizer assim, na ativa, né, sabem que por diversos anos ele pregou retiros para jovens da pastoral da juventude, para a coordenação nacional da PJ, né, para a coordenação nacional das PJs. Ele escreveu vários livros, vários artigos, né? O Luiz Duarte mesmo esses dias fez memória que a gente antigamente tinha um jornalzinho, chamava Jornal Juventude, né? Que era um jornal da PJB, das 4 PJs do Brasil. E tinha um artigo que era um artigo tinha uma seção no documento lá, no jornal, que era uma seção sobre espiritualidade. E muitas vezes o Pedro escreveu, né? Inclusive saiu um livrinho, o CCJ tem para vender, a gente encontra na internet, chama Juventude com Espírito. São justamente fragmentos dessa coluna, vamos dizer assim, que o Pedro tinha no jornal Juventude, né? Então ele tinha uma ligação muito forte. Se a gente for olhar na prelazia, por exemplo, da Araguaia, a quantidade de jovens que hoje são adultos, mas que na sua juventude tiveram contato com Pedro, né, participaram de retiros com ele, que despertaram vocação para religiosos, para padre, para família, para sindicato, para partido político. Então, eu acredito que, primeira coisa, é a gente resgatar um pouco dessa memória, né, para as juventudes de agora perceberem que o Pedro ele teve uma importância, volto a dizer, né, o Pedro, para além da importância com os povos indígenas, com os camponeses, né, com o seu povo daquela região de São Félix do Araguaia, ele também teve importância para outros grupos, né, e o da juventude, sem dúvida nenhuma, é um desses grupos, né. E outra coisa a partir dessa mística, dessa espiritualidade, que não é uma mística localizada, ela não é geograficamente localizada, né? Assim, no sentido, nasce de São Félix, nasce da região do Araguaia, mas ela é planetária, né? Se você pegar um texto do Pedro, por exemplo, se você pegar o texto do Pedro, que ele publicou no dia que ele se ordenou bispo lá, uma igreja na Amazônia em conflito com latifúndio, não sei, e tal. Se você pegar e ler ele hoje, parece que foi escrito ontem, né? E se você transportar algumas questões para determinados lugares, você vai dizer, não, isso aqui fala sobre o meu lugar. Isso aqui fala do Oriente Médio, isso aqui fala da Ásia, isso aqui fala da África, isso aqui fala do Nordeste brasileiro, né? Isso aqui fala da Amazônia mais ao norte. Então, a gente perceber como o que o Pedro escreve, o que o Pedro escreveu ao longo da sua história, né, ao longo da sua vida, ele é muito atemporal, né? E é muito, vamos dizer assim, nasce de um lugar, mas ele é planetário, ele é universal, né? Muitos dos escritos do Pedro são universais. Não só no ponto de vista da mística, da espiritualidade, mas também do ponto de vista político, né? Esses dias a gente revisitando alguns escritos e alguns textos dele, algumas entrevistas, a gente estava vendo o Roda Viva, que em 88 ele deu uma entrevista no Roda Viva em 88. De novo, parece que foi ontem o que ele estava falando ali, né? Por quê? Porque, de fato, são questões que são atemporais, que são estruturais, né? E se tem uma coisa que o Pedro cultivou na vida dele, mesmo sendo bispo, foi a rebeldia, mas uma rebeldia consequente, não uma rebeldia inconsequente, né? Eu não vou ser rebelde sem causa. O Pedro tinha uma causa muito clara, né? A libertação dos povos, o fim das opressões. Então, ele tinha uma causa. E essa causa, que era o horizonte dele, fazia com que ele tivesse muita clareza do projeto, né? E é por isso que acaba sendo atemporal tudo isso que o Pedro constrói ao longo da sua vida, né? Então, eu acho que essa talvez seja uma
não vou dizer que seja o grande legado para as juventudes, mas talvez seja o ponto de partida para as juventudes perceberem a importância do Pedro, né, e a importância da sua obra para a sociedade como um todo, não só a sociedade brasileira. Eu acredito plenamente na sociedade planetária, né? Bom, próxima pergunta. Talvez uma das perguntas que valem ponto nesse momento. Bom, essa mesma galera não sabe ou não entende a importância do anel de Tucum. Ele perdeu o sentido? Olha, para nós não perdeu, né? O que talvez tenha acontecido é que tem outras, vamos dizer assim, outras leituras que podem ser feitas, né, a partir do Anel de Tucum. O que talvez, e aí talvez seja tarefa nossa, que conhece, que sabe o sentido, é de propagandear. Muitas vezes a gente acha que a juventude de hoje vai saber de cor e salteado aquilo que eu sabia quando eu era do grupo de jovens, entendeu? E não é assim. As coisas não acontecem assim, né? A história do povo de Deus é marcada também pela memória. O que talvez seja uma tarefa nossa, né, é fazer com que as juventudes que estão chegando conheçam a história, né, que a gente possa fazer a memória juntos. Agora, eu não tenho dúvidas que o sentido do Anel de Tucum, que o Pedro apresenta pra gente no filme Anel de Tucum, né, que a gente vai descobrindo ao longo da nossa militância cristã, ele não perdeu o sentido. Agora, tem outras pessoas que dão outros significados, né? E aí, muitas vezes, também tem assim, a gente acha que todo anel preto no dedo de alguém é um anel de Tucum, nem sempre, né? Por exemplo, a gente tem uma ministra desse governo, que é a Damares, que de longe... Ela usa o anelzinho dela. Exatamente, que de longe não tem nada a ver com as causas, né, que a gente prega e tudo mais, pelo contrário, ela é anti-causas, né, e ela tá lá com o anelzinho de Tucum dela no dedo. Agora, para ela tem um significado, né, qualquer um pode colocar um anel de coco no dedo. Agora, o que isso significa vai depender muito da minha prática em relação à realidade. Eu posso colocar um anel de Tucum no dedo e ficar indo só para missa. Esse anel não vai ter o sentido que, por exemplo, para nós da PJ, do CIMI, da CPT, das pastorais sociais, tem, né? Que é, de fato, o sentido de compromisso com as causas populares, com as causas dos oprimidos, né? E aí eu acho que essa é a grande questão. Para além, talvez essa seja a nossa tarefa. Volto a repetir. Mais do que perguntar se ele perdeu o sentido, é se a gente está apresentando o sentido que a gente tem dele, né? Não quero dizer aqui o verdadeiro sentido. Volto a dizer, cada um pode usar e pensar do jeito que quer. Agora, qual é o sentido que a gente dá para o anel de Tucum no nosso dedo? Né? Qual é o sentido que a gente dá, por exemplo, para a luta da Pastoral da Juventude na defesa da vida das juventudes excluídas? Porque a gente, de maneira geral, defende todas as juventudes, mas a gente tem uma preferência, né? A gente tem uma preferência, e essa preferência precisa ser a juventude excluída, a juventude marginalizada, né? A juventude de periferia, a juventude negra, né? As jovens mulheres que estão sendo assassinadas a todo instante, né? E então é isso que a gente precisa provocar nos jovens que chegam agora, nos e nas jovens que chegam agora, que muitas vezes estão na catequese, veem a gente olhando e acha que isso aqui é um símbolo de comunista, e aí a gente precisa dizer para eles, porque assim, ao mesmo tempo que a gente não diz para eles o que significa, qual é o sentido, muita gente diz para eles qual é o sentido a partir da visão deles, e que muitas vezes não é aquilo que significa, né? Porque esse anel não significa que eu sou comunista. Esse anel significa que a partir do Evangelho de Jesus Cristo eu me coloco à disposição de lutar pela causa dos mais pobres. É isso que significa esse anel.
Agora, é óbvio que quem detém o poder, tanto na igreja quanto na sociedade, vai querer com que eu, que luto para mudar essa realidade, seja rechaçado, seja colocado de lado. Então, eles vão pegar essas, como é que eu posso dizer, esses discursos, muitas vezes falso-moralistas, né? Pegam de uma moral religiosa que o brasileiro tem, que infelizmente é mal, né, mal organizada, mal pensada, mal estruturada, desde o nosso lugar, é claro, né, e vai dizer, é coisa de comunista, é coisa de gente que só quer, né, fazer baderna, enfim. Então eu acho que é isso. Talvez a nossa tarefa seja essa, propagandear mais aquilo que a gente acredita. Bom. Ai, eu não tô chegando longe mais, não. Pedro Casaldáliga é referência dentro da teologia da libertação. Isso agrada e incomoda muita gente. Como você, particularmente, lida quando alguém tenta difamar a imagem dele? Olha, já aconteceu, eu vou contar uma historinha para você. Uma vez, em 2007, eu era do grupo de jovens e tudo, tava começando a participar de espaços na diocese, e aconteceu um episódio, justamente a partir disso que você está falando, né? Como que a gente lida quando alguém quer difamar a imagem do Pedro. Aconteceu um episódio muito, muito complicado, assim. Ele escreveu uma carta circular, o Pedro sempre escrevia cartas circulares, né? Geralmente para suas dioceses, para os seus amigos e tal. E ele escreveu uma carta circular chamada A Verdade Pilatos É. E fazia um grande debate ali, grandes provocações em torno, por exemplo, de algumas decisões do Vaticano, enfim. Ele, como bispo, também pode, né? E aí houve uma carta, né? Houve uma carta-resposta, vamos dizer assim, de um cara que é muito famosinho aí nas redes católicas de comunicação, né? E aí agredindo ele, inclusive falando com todas as letras que desejava que ele morresse logo, porque assim como Dom Paulo, Evaristo Arnes, como Dom Luciano Mendes de Almeida, como Dom Helder Câmara, que o Espírito Santo já tinha levado, porque eles tinham feito coisa errada, então o Espírito Santo tinha tratado de tirar eles de cena, também que o Pedro fosse tirado de cena, né? E isso gerou muita revolta no ambiente de maneira geral, da igreja progressista, dessa igreja libertadora. E eu lembro que eu era um garoto, assim, e escrevi pro cara. Tinha o e-mail dele lá nas redes sociais e tal, escrevi pro cara. E fomos pra cima, né? Então, assim, muita gente foi pra cima do cara. Então, eu acho que, assim, claro, acho que tem uma questão que é assim, falar da teologia da libertação, todo mundo pode falar, igual todo mundo pode falar de qualquer outra teologia, né? Pode dizer o que quiser, inclusive, o que quer e o que não quer. Por exemplo, podem dizer que a teologia da libertação é herege. Quem tem poder para dizer que uma teologia é herética? Podem dizer que a teologia da libertação foi excomungada pelo Papa, mas quem tem... Onde que está isso? Né? Pelo contrário, o Papa João Paulo II, a quem eles dizem que foi dada a excomunhão à teologia da libertação, que eu nem sabia que poderia excomungar uma ciência, eu achava que só pessoas podiam ser excomungadas, né? Mas enfim, eles atribuem a João Paulo II a excomunhão da teologia da libertação. Mas em qual documento? Para você ser excomungado, você precisa ter um documento, né? Dizendo, olha, a partir de hoje você não está mais em comunhão com a igreja. Não existe esse documento. Então, volto a dizer, é muito mais retórica, né? É muito mais discurso dessas pessoas do que, de fato, concretude. Por quê? Porque eles sabem que o discurso pega. Então, por exemplo, para as pessoas que não têm muito conhecimento, nem muita capacidade, eu nem vou falar de capacidade no sentido, às vezes até de não saber onde buscar, essas pessoas chegam e dizem, a teologia da libertação é excomungada pelo Papa, a igreja considera herética. Porque eles sabem que essas pessoas não vão buscar. Eu volto a repetir. Por exemplo, uma das tarefas que a gente tem é de contrapor isso, é de fazer e dizer que não existe isso. Pelo contrário. Por exemplo, esses dias na PJ teve grande confusão
por conta, geralmente tem, né, nas nossas redes sociais, quando a gente, por exemplo, publica qualquer coisa que fale, por exemplo, sobre leitura popular e leitura feminista da Bíblia. E aí os reacionários, eles olham para o termo feminista e acham que é aquela turma do Femem, por exemplo, né? E aí, se você for no site do Vaticano e buscar sobre teologia bíblica, você vai ver lá que tem, entre o rol diverso de abordagens teológicas, bíblicas, de leitura, de exegese bíblica, você vai ter lá a leitura feminista da Bíblia, no site do Vaticano. E não é uma coisa do Francisco, que eles também chamam de comunista, né? É uma coisa que já tem desde sempre. Por quê? Porque é uma leitura, é um olhar a partir de um lugar, né? A partir de diversos aspectos que são, inclusive, científicos e metodológicos, né? Então, quando a gente fala de teologia da libertação, nós que acreditamos, que olhamos dessa prática, a partir dessa prática, dessa metodologia de leitura da realidade, de leitura da palavra, o que a gente pode fazer é justamente isso, fazer esse contraponto, né? Fazer esse contraponto a essas pessoas que dizem que é herético. Mas não para bater boca, né? Para dizer para os outros que não é assim, né? Então, geralmente, quando essa turma vai para a rede social, eu não me esforço em debater, porque geralmente é uma turma que não quer debate, né? É uma turma que só quer falar mal. Então, eu prefiro falar com as pessoas que não que têm o mínimo de abertura para dialogar, né? E eu acho que é isso. De novo, se a gente não propagandeia isso, as outras pessoas vão propagandear contra aquilo que a gente acredita, né? O João Oscar está comentando aqui que agrediu ele e Dom Adriano Hipólito, bispo daqui da Diocese de Nova Iguaçu. Exatamente. Exatamente. Dom Adriano também era um grande, né? Se a gente parar para olhar, a época a geração de bispos de Dom Pedro, né? Era uma geração muito forte, assim, eram poucos, mas eram poucos que faziam muito barulho. Você tinha Adriano Hipólito, você tinha Pedro Casaldáliga, você tinha Helder Câmara, você tinha Luciano Mendes de Almeida, você tinha Marcelo Cavalheira, né? Então você tinha um grupo ali, o Mauro Morelli, né? Aí da região de vocês, tinha um grupo de bispos fortes, Dom Elias, Dom Luciano depois, né? Então, assim, você tinha um grupo de bispos, tanto que tinha uma brincadeira que chamavam essa região de vocês aí de Leste Zero. Por quê? Porque era um grupo de bispos muito forte no Rio de Janeiro, né? Que tinham esse olhar para o povo e com o povo, né? E com o povo. E aí eram muito... depois você vai percebendo, assim, como que eles vão sendo retirados e tudo. E essa turma é a turma que persegue justamente esses bispos. Que para essa turma eles não eram bispos, né? E eu lembro que esse cara que falou, não vou falar o nome dele para não dar ibope, né? Até porque não merece, mas é um cara que sempre faz esse tipo de abordagem. E assim, não é teólogo, não é biblista, quer receber o nome de professor, né? Posa como grande doutor das escrituras, né? Como um grande doutor em doutrina. Até é doutor, mas é doutor em outra coisa. Se eu não me engano, é doutor em química, né? Então, assim, só que posa como o grande sabedor, né? O grande sábio, frente a coisas que ele nem sabe, né? Por quê? Mas aí a gente tem que entender o seguinte: são pessoas que recebem a tarefa de propagandear essa igreja fundamentalista, né? Reacionária, inclusive. Gente, vou aproveitar para falar que se vocês quiserem mandar alguma pergunta nos comentários, vocês podem mandar, que aqui vocês participam também. Bom, como você enxerga a teologia da libertação nos dias de hoje? Essa é uma resposta difícil. Olha, eu sinceramente vejo que ela está viva mais do que nunca, apesar, por exemplo, sempre tem alguém que quer ser o coveiro da teologia da libertação, né? A primeira coisa é essa. Sempre tem alguém que diz que a teologia da libertação
é ultrapassada, enfim. E aí eu vou citar o Pedro, né? Que ele dizia assim, olha, da teologia da libertação restam duas coisas, Deus e os pobres. Enquanto houver pobre, há que haver libertação. Se enquanto há de haver libertação, a teologia da libertação está vivíssima. E aí até uma coisa interessante que eu provoco, eu tenho provocado alguns companheiros, companheiras, quando a gente dialoga um pouco sobre esse fenômeno no meio da juventude católica, que é o conservadorismo, né? E aí é bem a ideia do liberal brasileiro, né? Conservador nos costumes, liberal na economia. Na Igreja Católica também não é muito diferente não, né? Em alguns aspectos é bem liberal, então, por exemplo, às vezes algumas coisas na liturgia quer ser bem liberal, quer fazer missa show, mas no comportamento, na moral, quer ser conservador, não pode isso, não pode aquilo, enfim. Eu percebo que a gente precisa fazer uma chave de leitura, e eu acho que a PJ precisa se atentar a isso. Tem alguns elementos, para além, inclusive, da Igreja Católica, que, inclusive, hoje eu vi uma reportagem bem interessante, de como que essas igrejas mais conservadoras, reacionárias, né, elas estão pegando as juventudes para ser o grande motor de transformação, e aí transformação não para algo positivo, pelo contrário, né, até para recolonizar, muitas vezes. A gente precisa atentar a isso, né? Primeiro, existe um discurso conservador e existe também uma prática conservadora no meio das juventudes religiosas hoje em dia. Não são todas, é óbvio, e graças a Deus que não são, mas, por exemplo, na Igreja Católica a gente vê muito isso, nascer muitos movimentos, né? Nessa ideia de muita piedade, de muito intimismo, né? De muito individualismo, inclusive, né? Numa espiritualidade extremamente individualista, hedonista, né? E eu acho que isso é uma movimentação, inclusive, para fazer contraponto a essa igreja mais libertadora, que aqui na América Latina, é público e notório, sempre foi muito forte, né? Desde muito antes, inclusive, do Vaticano II, né? É só olhar para a ação católica, como foi a ação católica na Europa e como foi aqui no Brasil, né? A ação católica no Brasil deu origem a muitas coisas, a muitos movimentos que, inclusive, incidiram no Vaticano II. Né? Então, olhar para essa realidade, perceber assim, olha, a teologia da libertação, apesar dos coveiros de plantão, ela está tão viva que existem movimentos para fazer frente a ela, né? E aí, muitas vezes, as pessoas, elas reconhecem na PJ essa juventude que garante, vamos dizer assim, a continuidade da teologia da libertação. Inclusive, fazendo uma propagandinha, existe um livro chamado Juventudes da Teologia da Libertação, que é do Flávio Sofiati. É um cara que é doutor em sociologia, ciências da religião e tal. E ele escreveu um texto, um livro, se eu não me engano é tese de mestrado ou de doutorado dele, que fala justamente sobre isso, Juventude da Teologia da Libertação. E de quem que ele está falando? Das pastorais da juventude do Brasil, né? Então, uma forma de conter a teologia da libertação, ou contrapor, também é fazer o que muito se faz hoje em muitas dioceses, em muitas paróquias do Brasil, que é perseguir a PJ, não deixar ter grupo, né? Claro, a gente tem muitas experiências boas, né, de diálogo e tudo mais, mas a gente também tem essas experiências, não dá para tapar, né, fechar os olhos. Então eu percebo isso, assim, a teologia da libertação, inclusive, vive na gente, na PJ, nas pastorais sociais, em outros movimentos de juventude que nascem na igreja, né? Esses dias eu fiquei sabendo, inclusive, que a partir de um movimento de juventude franciscana nasce, por exemplo, uma experiência de diversidade LGBT, né? A gente tem hoje grupo de diversidade católica, e em Nova Iguaçu, inclusive, tem um grupo bacana, né, de diversidade católica. Sim. Exatamente. Então, assim, são experiências que podem ajudar a gente, inclusive, aí, claro, dentro de tudo isso que eu te provoquei, que eu te falei, é assim, como também que a gente vai renovando a proposta, né, as metodologias, as leituras da teologia da libertação para o mundo atual. É óbvio que aquela teologia da libertação que nasceu na década de 60, né, que foi muito forte, 70, 80,
ela, muito provavelmente, da forma como era lá, não dá para ser mais agora. A gente está num mundo altamente globalizado, né? Altamente globalizado. Então, assim, como também que a gente vai, e isso não é herético dizer, como que a gente vai atualizando? É a ideia da leitura dos sinais dos tempos, né? Como que a gente também vai atualizando a teologia da libertação para os dias de hoje? E aí a gente precisa fazer memória sempre dos nossos grandes teólogos da libertação, mas a gente precisa estimular novos teólogos da libertação, né? Então, assim, por exemplo, eu vejo hoje muita gente boa aparecendo por aí, escrevendo, fazendo exegese, né? Leituras hermenêuticas. Então, tem muita gente boa que a gente precisa trazer para a roda para ajudar a gente na reflexão, né? Para essa atualização, vamos dizer assim. Então você tem a própria PJ com muita gente fazendo leitura bíblica, né? Fazendo leitura teológica de diversos aspectos, né? A gente tem outros grupos para além da pastoral, para além da Igreja Católica, Reju, a gente tem movimentos de juventude e de espiritualidade libertadora crescendo em muitos lugares do Brasil. Então a gente precisa fazer também com que esse movimento cresça, porque é assim que a teologia da libertação vai permanecer e sendo renovada, né? Sendo atualizada a todo o tempo que a gente está vivendo. Bom, gente, eu vou fazer um comentário, aproveitar para falar sobre a pastoral da diversidade. Você tocou nesse assunto, eu lembro que foi um marco tão grande aqui no Nova Iguaçu. Se eu não me engano, já tem 3 anos, ou menos, gente. Mas é muito importante você encontrar na igreja. A igreja, ela tem esse papel de ser um lugar de acolhida. A igreja não pode ser um lugar de ódio. Nunca, não pode, nunca. A gente não pode perpetuar esse tipo de comportamento. Então, foi uma acolhida, foi, obviamente, grupos conservadores, muitos comentários péssimos e coisas horríveis para baixo, mas mesmo assim é um acalento enorme para o pessoal daqui de Nova Iguaçu. Eu vou ter que pular, porque o tempo tá... A gente já tá em 47 minutos. Eu vou ter que pular pra... eu vou fazer, João tá me mandando mensagem. João, peraí, eu vou fazer a penúltima também. O que você vai guardar do Pedro Casaldáliga? Olha, eu quero guardar muita coisa dele, né? Eu quero trazer sempre ele na minha vida, até quando eu for encontrar ele, né? Que se Deus quiser a gente vai se encontrar. Mas tem uma coisa, tem uma dimensão, não é algo, mas é uma dimensão do Pedro que eu gostaria não só de guardar, mas que eu gostaria de praticar ou tentar praticar, né? Que e sei que seria incapaz de fazer isso, né? Porque eu acho que o Pedro, volto a repetir, o Pedro tem uma estatura que poucos na história da humanidade tiveram. Eu tenho isso para mim muito forte. Mas tem algo que eu queria que ele me ajudasse a ser, né? Que é a dimensão da decisão dele. Assim, no sentido de que ele sempre foi um cara muito decidido naquilo que ele praticava, né? Naquilo que ele acreditava. Então, que essa coragem dele, que esse profetismo dele me ajude também a fazer esse caminho, né? Eu sei que é difícil, como eu disse, há poucos na história da humanidade que tiveram essa estatura e essa capacidade que o Pedro teve. Então, se eu conseguir, pelo menos, ter isso como referência, né, e levar para a minha vida, para a minha caminhada, eu já vou ser bastante rico, né, no sentido de ser muito feliz, né, com essa caminhada que eu aprendi com ele, que aprendi com muitos outros também, né, mas que ele é muito referência para mim nesse sentido. Bom, agora a gente vai para a nossa última pergunta.
Inclusive, nem notei. Se o João não tivesse mandado a mensagem, eu também não ia nem saber que a gente já estava agora em 50 minutos. Porque foi tranquilamente levíssimo. O Se papo você sobre ele é sempre pudesse. muito bom, né? Sim, é tranquilo e leve. Ai, foi ótimo. Se você pudesse mandar uma mensagem para ele agora, o que você mandaria? Que ele reze muito por nós, que ele mande muita energia pra gente, porque ele nos deixa num momento decisivo para a história do povo brasileiro. A gente sabe que já era tempo dele descansar, mas a gente precisa, sem dúvida alguma, de toda a força que ele sempre representou para a gente. Não só para a igreja do Brasil, né, da América Latina, mas para todo o movimento popular, para todo o movimento social, né, para as pastorais e tudo. Então que ele reze muito por nós e que mande sempre muitas bênçãos, muitas energias para a gente conseguir passar, atravessar esse momento tão obscuro que a gente está vivendo no país. E eu não estou falando desses 4 anos de governo Bolsonaro, não estou falando da Covid, eu estou falando desse obscurantismo mesmo que está implantado no nosso país, né? Que teve como resultado essa presidência, mas que vai para muito além dela. Né? Então, que ele possa sempre ser essa força, essa energia, que sempre foi, né? Que ele continue sendo agora lá do céu, junto com os outros tantos homens e mulheres santas que também olham por nós. Bom, antes de te agradecer. Ah, não, acho que eu já vou te agradecer. Não. Antes de te agradecer, eu quero te pedir para fazer uma oração para a gente finalizar antes do agradecimento e tal. Pode fazer se você se sentir confortável. Tá bom. Eu vou. O Pedro, ele sempre rezava em forma de poesia. Então eu quero ler um poema que foi escrito por um grande profeta também dos nossos tempos, o padre Antônio Claré, da Arquidiocese de Mariana, grande apoiador, militante das causas populares, de maneira especial dos atingidos por barragem. E ele escreveu, semana passada, um textinho sobre o Pedro, um poema sobre o Pedro, e eu quero ler esse poema e que ele seja a nossa oração dessa noite. Pedro, tu és pedra. Sob esse Pedro guardarei a profecia, e não te peço mais nada dessa vida. Nem te pergunto se me amas, servo bom e fiel. Sonhas o céu desde a terra. Tropeço e soerguimento de muitos nesses 92 anos. Sinal de contradição. Houve quem te ameaçasse de morte. Há quem te deseja sorte nessa travessia da eternidade ao tempo presente. Momento único da nossa atuação. A respirar coragem, a ser libertação, a exalar evangelho. Todo missão o tempo todo, de paz inquieta em meio à guerra, do lado do oprimido, no chão do conflito agrário, no pé da boiada sem fim, na Amazônia em chamas, queimada, dos encantados de Tupã, sem meio termo, sem nada teu, tudo amor, marco de estrada nessa encruzilhada do mundo. Muito obrigada pela sua participação, por tudo. Foi ótimo. Tenho certeza que vai acrescentar não só para todo mundo que está assistindo agora, mas para todo mundo que vai assistir depois, e depois, porque atualmente o que a gente consegue eternizar as coisas na internet. Que então, bom, né? Essa live sempre vai estar por aqui. E para finalizar, indica pra gente um livro ou um poema do Pedro, por favor. Olha, tem um poema que eu gosto do Pedro que chama Canção de Feixe e Foice, que é um poema muito forte, muito daqueles que eu falei da decisão do Pedro, né? Ele é muito bacana, muito bonito. E o livro, eu queria indicar justamente o livro que eu falei, que é uma série de artigos
do Pedro, que chama Juventude em Espírito. Ele pode ser encontrado na internet. E além do livro, eu queria também indicar uma página na internet que chama Serviços Koinonia. Se vocês procurarem na internet Koinonia com K, Servicios em espanhol, serviço em espanhol, servicios, koinonia.org, tem uma página dedicada ao Pedro. E tem praticamente todas os escritos do Pedro lá, todos os poemas, livros, enfim. Inclusive esse livro está lá em PDF. Quem quiser comprar o livro, no CCJ, no Centro de Capacitação em Juventudes, você acha na internet, tem para vender também. Então, essas são as minhas indicações. Acho que vale a pena conhecer um pouco mais dos escritos do Pedro. Lá nessa página tem muita coisa em espanhol, mas também tem muita coisa em português. Bom, muito obrigada. Gente, a gente vai colocar tudo na... Ai, gente, costume. A gente vai colocar tudo na bio. Na bio, não. Ali na descrição daqui do post do IGTV e tá, vai estar no nosso feed. E lá vocês podem encontrar tudo direitinho, tá bom? Olha, muito obrigada. Agora a gente vai ter que despedir, porque hoje o tempo tá bem apertadinho agora para os últimos recados, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Boa noite. Eu que agradeço. Um beijão. Boa noite. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Gente, bom, esqueci o que eu tinha que falar. Foi, né? Foi incrível mesmo. Foi gratificante. Esse momento foi ótimo. Foi ótimo ter vocês aqui na nossa live de quinta. Quinta que vem a gente está juntos nesse mesmo horário. E aqui no Insta da PJ. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Eu perguntei semana passada e eu esqueci de novo. E olha que eu vejo nomes todos os dias. Mas eu sei que no Facebook é a Pastorada da Juventude Diocese de Nova Iguaçu. Lohane, você lembra o resto das coisas? Se você lembrar, coloca aqui, por favor. Eu esqueci de escrever de novo, gente. Mas, como eu disse, a live de hoje vai ficar salva aqui. Vocês podem visitar e revisitar quantas vezes vocês quiserem. Se vocês quiserem mandar para as outras pessoas também, tá liberadíssimo. E é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Até semana que vem. Eu sempre... Meu pai aqui do lado de cá.